A Amazônia, com sua vastidão verde que parece tocar o infinito, é um lugar de beleza incomparável e mistérios profundos. Mas, apesar de sua grandiosidade e fascínio, ela não é o lugar mais seguro do mundo. Suas águas abrigam criaturas que parecem saídas de lendas. Piranhas de dentes afiados, prontas para rasgar o silêncio das correntes. Jacarés com mandíbulas que lembram armadilhas vivas. Anacondas que serpenteiam silenciosamente, poderosas e implacáveis. Até mesmo o rio, com suas águas ora calmas, ora selvagens, guarda armadilhas que podem surpreender até o explorador mais experiente. Contudo, por mais imponente que o Amazonas seja, há rios espalhados pelo mundo que superam em muito sua fama de perigosidade. Esses rios, de águas escuras e segredos antigos, escondem monstros reais. Alguns devoram homens sem hesitação, enquanto outros são tão contaminados que o simples ato de tocá-los pode condenar uma vida. Hoje, embarcaremos em uma jornada sombria e fascinante pelos rios mais perigosos do planeta, aqueles que desafiam a coragem e a prudência. Mas, antes de começarmos, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal, pois juntos desvendaremos mistérios que poucos ousaram explorar. Vamos começar! Todos já ouviram falar do majestoso Rio Nilo, conhecido por ser o maior rio do mundo em volume de água, extensão e área de bacia. Ele é um símbolo de história e vida, nutrindo civilizações por milênios. Mas, enquanto o Nilo é famoso por sua grandeza, o rio Congo guarda um título que poucos conhecem, o de rio mais profundo do planeta. Com uma profundidade máxima que ultrapassa os impressionantes 220 metros, suas águas escondem não apenas escuridão, mas também criaturas que habitam o limite entre o real e o mítico. Nas profundezas do Congo, onde a luz nunca chega, vive o peixe-tigre Golias, um predador que poderia facilmente ser confundido com um monstro de fábulas antigas. Este peixe é uma verdadeira máquina de caça. Medindo mais de 1,28 metros de comprimento e pesando cerca de 50 quilos, ele impõe respeito até aos mais destemidos. Sua boca, armada com 32 dentes afiados que se assemelham a presas de vampiros, é uma arma letal. E o peixe-tigre Golias não hesita em usá-la. Ele ataca ferozmente qualquer coisa que considere uma ameaça ou uma presa, desde animais locais até crocodilos, e até mesmo seres humanos desavisados. Cruzar as águas do Congo é um ato de bravura ou de desespero, mas o Congo guarda mais perigos do que apenas o peixe-tigre. Mesmo nas margens ou dentro de barcos, a segurança é uma ilusão. Hipopótamos gigantescos, que habitam em grande número essas águas, emergem de forma repentina e imprevisível. Eles são conhecidos por sua natureza territorial e agressiva, frequentemente atacando pescadores, búfalos e até mesmo crocodilos. Suas mandíbulas, capazes de partir um barco ao meio, tornam cada travessia uma roleta russa com a natureza. Ainda na África, outro rio que inspira temor e reverência é o Ruzizi, localizado na África Central. À primeira vista, ele pode parecer semelhante a outros rios do continente, com suas águas que serpenteiam pela paisagem e suas margens habitadas por hipopótamos e crocodilos. Contudo, o Ruzizi é singular em sua ameaça, pois abriga uma lenda viva, um predador que transformou o rio em seu reino, Gustave, o crocodilo gigante. Gustave não é apenas um crocodilo, ele é um monstro, um devorador de homens que há décadas aterroriza as margens do Ruzizi. Moradores locais o descrevem como uma sombra que surge sem aviso, uma presença que faz o ar parecer mais pesado. Ele vive em Burundi. Durante sua longa vida, estima-se que tenha tirado a vida de pelo menos 300 pessoas. Algumas histórias exageram seus feitos, atribuindo-lhe milhares de vítimas. Para os moradores, ele é mais do que um crocodilo, é um mito, um predador que desafia as leis da natureza e o engenho humano. Ao contrário de outros crocodilos, Gustave prefere presas gigantescas, búfalos, hipopótamos e outras criaturas de grande porte estão em sua dieta, algo incomum para sua espécie. Cientistas acreditam que isso se deve ao seu tamanho colossal, que torna impossível saciar sua fome com presas menores. Com cerca de 6 metros de comprimento, Gustave é um verdadeiro titã das águas. Muitas tentativas foram feitas para capturá-lo ou eliminá-lo, mas nenhuma teve sucesso. Nem armas de fogo, nem dinamite, nem armadilhas foram capazes de deter este gigante. Ele sempre escapa, deixando apenas rastros de destruição e medo. Assim, o Ruzizi tornou-se um lugar onde a prudência é uma virtude indispensável. Suas águas, habitadas por Gustave e outras criaturas perigosas, são lembrete de que a natureza, por mais fascinante que seja, também pode ser impiedosa. Os devoradores de homens, criaturas de pesadelos, não pertencem apenas a um continente. No coração da Ásia, o rio Kali percorre os territórios montanhosos do Nepal e da Índia, carregando consigo lendas tão sombrias quanto suas águas profundas. Entre as correntes traiçoeiras deste rio, esconde-se um predador temido, o peixe-gato gonche, uma criatura que, pelo tamanho e comportamento, transcende o natural e adentra o terreno do mítico. Esses peixes gigantes podem atingir entre 2 e 3 metros de comprimento, com peso que ultrapassa os 150 quilos. São colossos das águas, mas é sua fome
charme peculiar que os torna tão assustadores. Privados de presas convencionais em seu habitat, esses gigantes há décadas transformaram humanos e grandes animais em suas principais vítimas. Suas táticas são de um predador paciente e calculista. Moradores locais contam histórias que arrepiam até os mais céticos. Dizem que o gonche espera silenciosamente no fundo do rio, entre as pedras e a escuridão, farejando o cheiro da vida acima. Quando o momento é certo, ele sobe superfície, rápido como um raio, e agarra sua presa. Sua força é tamanha que não há chance de resistência. A vítima é arrastada para as profundezas, onde o predador a devora com tamanha avidez que não deixa sequer os ossos como vestígios. Os ataques do gonche não são meras histórias. Desde os anos 1990, casos documentados reforçam o temor da população local. Mas o que teria levado esse peixe a desenvolver um apetite tão incomum? Entre as diversas teorias, uma se destaca pela força de sua plausibilidade. No entorno do rio Cali, é comum a realização de rituais funerários. Durante esses ritos, os restos mortais cremados são lançados no rio como parte das tradições religiosas. Por décadas, os gons foram atraídos por esses restos humanos, encontrando neles uma fonte fácil e abundante de alimento. O gosto por essa dieta única, ao que parece, alterou o comportamento da espécie. Com o tempo, o peixe-gato passou a buscar presas vivas, transformando as águas do Cali em um lugar de constante vigilância e medo. O Cali, com seu cenário de lendas vivas, é um espelho da força crua da natureza. Mas, enquanto suas histórias assombram o Nepal e a Índia, na América do Sul o rio Paraná percorre vastas planícies com uma majestade igualmente intimidadora. É o segundo maior rio do continente, perdendo em extensão apenas para o icônico Amazonas. Suas águas, largas e poderosas, carregam a promessa de oportunidades e o perigo de tragédias. A aparência tranquila do Paraná é ilusória, pois o rio esconde em si uma força que molda vidas e destrói sonhos. As correntes do Paraná são rápidas e imprevisíveis, tornando suas águas um desafio até mesmo para os navegadores mais experientes. Mas é quando o rio transborda que sua verdadeira fúria se revela. As enchentes do Paraná são eventos devastadores, capazes de transformar paisagens férteis em desolação. Casas, plantações e até comunidades inteiras são varridas como folhas ao vento. As águas violentas não perdoam, levando consigo tudo que encontram em seu caminho. Além da força bruta das correntezas, o Paraná também abriga ameaças vivas. Entre os habitantes mais temidos estão as piranhas. Esses pequenos predadores têm uma reputação que precede sua realidade, sendo frequentemente retratados como assassinos insaciáveis. Na verdade, as piranhas geralmente evitam humanos. Mas sob certas condições, fome, calor extremo ou distúrbios em seu habitat, elas podem se tornar extremamente agressivas. Foi o que aconteceu em 2013, quando um episódio trágico marcou as margens do Paraná. Em uma praia argentina, mais de 70 banhistas foram atacados por piranhas enquanto desfrutavam de um dia aparentemente tranquilo. As mordidas, rápidas e dolorosas, causaram ferimentos que, embora não fatais, deixaram cicatrizes físicas e psicológicas nos sobreviventes. O Paraná, com sua força colossal e seus perigos ocultos, é mais do que um rio. Ele é uma entidade que impõe respeito, uma força da natureza que desafia a complacência humana. Cada correnteza e cada criatura que habita suas águas contam histórias de resistência e adaptação, mas também de perigo e destruição. Seja no Cali ou no Paraná, o que aprendemos com esses rios é que a natureza é tanto bela quanto impiedosa. Suas águas sustentam vidas, mas também podem tirá-las com a mesma facilidade. São lembranças vivas de que, por mais que a humanidade tente domesticar o mundo natural, sempre haverá forças além do nosso controle. No final, esses rios nos ensinam humildade e a importância de respeitar o desconhecido que dorme nas profundezas. Na imensidão da América do Sul, onde a natureza se exibe em sua forma mais crua e fascinante, o rio Orinoco serpenteia pelas terras da Venezuela, carregando em suas águas o magnetismo que mistura beleza e perigo. Este não é apenas um rio, é uma força viva, uma entidade que abriga mistérios profundos e criaturas que poderiam habitar tanto mitos quanto pesadelos. Suas margens são testemunhas silenciosas de histórias de sobrevivência e horror, e suas águas abrigam predadores que desafiam a coragem de qualquer aventureiro. Entre os habitantes mais emblemáticos do Orinoco está o temido crocodilo do Orinoco, uma espécie rara, mas que inspira tanto fascínio quanto terror. Estes gigantes, que podem alcançar até 6 metros de comprimento, são verdadeiros titãs das águas. Apesar de estarem à beira da extinção, não se engane, sua força e ferocidade são marcas indeléveis de sua presença. Com mandíbulas capazes de esmagar ossos, eles caçam grandes presas, como caimães, anacondas e capivaras. E, em momentos raros, até mesmo humanos entram em seu caminho, transformando o Orinoco em um território onde o medo e a prudência caminham lado a lado. Mas o crocodilo não é o único predador a desafiar a tranquilidade aparente dessas águas. O Orinoco também é lar de um peixe cuja fama de horror ultrapassa fronteiras. O peixe-paiara,
conhecido como peixe-vampiro. Com mais de 1 metro de comprimento e dentes de até 10 centímetros que se projetam como adagas, essa criatura é a personificação de um caçador implacável. A paiara não apenas sobrevive nas águas turbulentas, mas reina sobre elas. Sua tática de caça é brutal. Ela mergulha do alto, perfura sua presa com suas presas afiadas e a engole inteira, sem hesitar. Nem mesmo as temidas piranhas escapam de sua voracidade. Ela é, sem dúvida, um símbolo do poder selvagem que o Orinoco guarda em suas profundezas. E então, há as enguias elétricas, criaturas que parecem ter sido projetadas pela própria natureza para instigar o respeito e o medo. Suas descargas elétricas, que podem atingir impressionantes 860 volts, são capazes de incapacitar um cavalo, matar um crocodilo ou neutralizar um humano em questão de segundos. Uma única descarga pode causar paralisia, perda de consciência e, em águas profundas, isso quase sempre significa morte. Elas não caçam por malícia, mas sua existência é um lembrete constante de que o Orinoco é tanto um rio de vida quanto de destruição. Mas o perigo do Orinoco não está apenas em seus predadores. Ele é um rio vasto e poderoso, com correntes imprevisíveis que podem arrastar até o mais experiente dos navegadores. Suas águas escondem armadilhas naturais, trechos traiçoeiros onde a força das correntes pode surpreender e engolir embarcações inteiras. É como se o rio tivesse sua própria vontade, decidindo quem pode cruzá-lo e quem será forçado a respeitá-lo à distância. E ainda assim, o Orinoco não é apenas um lugar de medo. Ele é também um dos maiores tesouros naturais da América do Sul, um rio que alimenta ecossistemas inteiros e sustenta a vida de milhares de espécies. Suas águas são o coração de um território que pulsa com energia, beleza e mistério. Para os povos que vivem em suas margens, o Orinoco é tanto uma bênção quanto um desafio constante. Eles o reverenciam como um provedor, mas nunca esquecem que sua generosidade vem acompanhada de um poder indomável. Assim, enquanto terminamos nossa jornada pelos rios mais perigosos do mundo, o Orinoco se destaca como um símbolo da dualidade da natureza. Ele é ao mesmo tempo deslumbrante e letal, uma força que não pode ser domada, apenas respeitada. Em suas margens e águas, vemos refletida a própria essência da vida selvagem, a luta incessante entre a sobrevivência e o instinto, entre a força e a vulnerabilidade. Agora, deixo a pergunta: qual destes rios você teria coragem de visitar? Qual deles mais desperta sua curiosidade ou seu temor? Conte-nos nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua participação nos incentiva a explorar mais histórias como esta, levando você a lugares onde a natureza revela seu lado mais fascinante e imprevisível. Até o próximo episódio, onde novos mistérios e aventuras nos aguardam.